Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a influência econômica e militar dos Estados Unidos, esse país que marca presença em diversas partes do mundo, seja por meio de empresas transnacionais, bases militares, né? Tudo isso com o objetivo de defender interesses econômicos e estratégicos, né, na geopolítica mundial. Esse material encontra-se presente entre as páginas 114 e 117 do livro didático. Com relação à atuação, né, a ação política dos Estados Unidos, qual o papel desempenhado por esse país, né, no cenário mundial? Então, os Estados Unidos, gente, exercem aí um grande protagonismo nas relações internacionais, certo? E tem um grande poder de decisões nas questões políticas atuais e forte influência nas instituições internacionais. Então, vejam só, a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, tem sua sede nos Estados Unidos. Outra organização também que sofre grande influência dos Estados Unidos é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, certo? Os Estados Unidos, no período pós-guerra, como um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, né, se aproveitou dessa situação para por essa força diplomática, né, para influenciar a política interna de vários países. Então, ora, fortalecendo regimes simpatizantes aos seus interesses, né, no caso os países com regime capitalista, ora apoiando a queda de regime não aliado à política do país, no caso os países aí aliados ao socialismo. Então essa força, né, essa influência política dos Estados Unidos influenciou desde muito tempo e até os dias atuais continua influenciando a geopolítica, as questões geopolíticas internacionais. Como potência econômica, o país ele mantém-se, né, como a maior economia mundial. Então, em 2018, por exemplo, né, a riqueza gerada nos Estados Unidos, o PIB do país, no caso, né, o PIB nacional, representava 24,5% do PIB mundial. Então, apenas um país, né, representando aí 24,5% do PIB gerado no mundo todo. Então, só para que vocês tenham, aprofundem seus conhecimentos, né? Os Estados Unidos integram o G8, certo? Que é o grupo de países mais industrializados do mundo. Obviamente, se é a maior economia mundial, com certeza estaria dentro desse grupo. Em 2017, por exemplo, das maiores 200 empresas do planeta, 63 pertenciam aos Estados Unidos. E também, por conta disso, né, dessa grande força econômica, os Estados Unidos adotam uma série de estratégias para manter esse elevado grau de influência mundial, né? Aqui vamos observar algumas dessas estratégias, como, por exemplo, o estabelecimento de acordos bilaterais, regionais e multilaterais, né? Então, esses acordos facilitam as trocas comerciais entre os países, favorecendo os interesses econômicos, né, dos Estados Unidos. Dentre esses acordos, gente, nós podemos destacar o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio, né, da América do Norte, e a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, certo? Então, esses acordos têm esse objetivo de facilitar as trocas, né, econômicas. Outra questão é a implantação de empresas transnacionais. Então, é muito comum a presença de transnacionais estadunidenses em diversas partes do mundo. Outra questão também é o investimento no desenvolvimento industrial e na criação de tecnologia de ponta, tá? Então, os Estados Unidos, né, investem muito do seu PIB na parte de pesquisa e inovação. Outra questão é a difusão de valores, hábitos e costumes da cultura estadunidense, né? Então, por meio de quê? Da indústria cinematográfica, da televisiva, musical, né? Tudo isso vai influenciando, né? Fazendo com que esses valores sejam difundidos por diferentes regiões do mundo. E a outra questão é o investimento no setor de defesa e indústria de armamentos, tá? Então, de acordo com a CIA, né, a Agência Central de Inteligência do país, os Estados Unidos eles investem bastante, uma parcela grande do seu PIB, né, 3,7% nesse setor, no setor de defesa e de armamento, justamente com esse objetivo de intimidar, né, com relação ao seu potencial bélico. Aqui a gente pode observar algumas marcas, né, que são difundidas, conhecidas no mundo todo,
são todas empresas, né, que pertencem aos Estados Unidos, mas que estão aí distribuídas por diferentes partes do mundo. Isso aí é a difusão, né, de valores, de hábitos e de costumes da maior potência econômica mundial. Falando um pouco sobre as relações, né, econômicas com a China, na América Latina, com os países da América Latina, né, e com o Brasil. Com a China, pessoal, as relações, né, com esse país tiveram início no processo de abertura econômica do país, em 1980. Antes de 1980, a China era fechada para manter relações comerciais com outros países. Então, a partir da sua abertura comercial, os Estados Unidos passaram, no caso, a se conectar, né, a manter relações de compra e venda de mercadorias com a China. Então, nos dias atuais, são os principais parceiros comerciais. Então, os maiores volumes os maiores volumes, no caso, né, de importações dos Estados Unidos foram de produtos chineses, isso em 2017, tá certo? Conforme os dados presentes no livro didático de vocês. Então, esses dois países hoje em dia possuem, né, uma forte ligação, fortes relações econômicas. Prosseguindo aqui, com relação aos países da América Latina, né? Os Estados Unidos, gente, diversos países da América Latina, no caso, né, dependem economicamente dos Estados Unidos. Eu trouxe o exemplo aqui do México, né? O México, 81% das exportações mexicanas são para os Estados Unidos, ou seja, uma economia totalmente dependente, né, dependente dos Estados Unidos. Ou seja, mais da metade, quase a totalidade das exportações mexicanas são para esse país. E também, nesse contexto da América Latina, cabe destacar o NAFTA, né? Que é essa organização existente, que ela tem como objetivo, né, facilitar a circulação de mercadorias, porém, não a livre circulação de pessoas entre esses países que compõem o NAFTA, né? Quais são os países? Estados Unidos, México e Canadá, certo? O NAFTA é o Acordo de Livre Circulação da América do Norte, porém só inclui aí a circulação de mercadorias, não de pessoas. Inclusive, o governo dos Estados Unidos, né, coloca em prática uma série de medidas para dificultar, no caso, a entrada de imigrantes mexicanos no país, né? Então, tudo com interesse, com vista a atender seus interesses. E com relação ao Brasil, né, as relações comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil tiveram início ainda no século XIX. E durante muito tempo, os Estados Unidos foi o principal, né, parceiro comercial do Brasil, até que a China, né, tomou esse cargo. Hoje em dia, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, porém os Estados Unidos ainda possuem uma posição de destaque. E quais são os principais produtos, né, exportados do Brasil? Então, ferro, aço, combustível, café, madeira, são todos produtos primários e alguns produtos manufaturados, como máquinas mecânicas e aviões. Então, essas foram algumas informações sobre essa influência econômica e militar dos Estados Unidos e algumas relações com alguns países, né? Por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui, pessoal, e até o nosso próximo encontro.